Eu fui até ver o tamanho desse parágrafo, ele não está um parágrafo grande. Ele está aqui, deixa eu só voltar aqui o nome do capítulo. O nome do capítulo é esse aqui, o significado teleológico do tratado, pesquisa por intuição. Então ele vai falar sobre esse processo da intuição como uma forma de pesquisa do futuro, que a humanidade está seguindo para uma nova forma de pesquisa da natureza, que não é só pelos processos de raciocínio, e sim por intuição. Então ele está se aprofundando nesse aspecto. Observai como é pouco o que estou demolindo e como, ao invés, cada palavra tem sua função construtiva. Observai como é pouco o que nego, diante de tudo que afirmo. Evito agressões e destruições. Fujo de vossas inúteis divisões, como materialismo e espiritualismo, positivismo e idealismo, ciência e fé. Divergências transitórias vos atormentaram nos últimos decênios, mas eram necessárias para preparar-vos à maturação de hoje, que é o momento da fusão e da compreensão entre uma ciência que se tornou menos dogmática e soberba, mais sábia em sua atenuada pressa de conclusões e deduções, e uma fé mais iluminada e consciente. Eu sou tanto uma quanto a outra. Meu olhar é bastante amplo para compreender, ao mesmo tempo, os dois extremos, o princípio da matéria e o princípio do espírito. Essa minha apologética da obra divina é novo benefício que vos chega do alto. É uma demonstração que presume que sois conscientes, adultos e maduros. Vossa responsabilidade moral crescerá como nunca, se ainda quiserdes insistir nas velhas sendas da ignorância ou da ferocidade. Eu sei, o misoneísmo atávico de vossa orientação psicológica é imensa barreira, massa negativa e passiva, que me resiste com sua inércia. Qualquer mente humana se despedaçaria sem movê-la contra esta muralha gigantesca. Mas meu pensamento é um fulgor que abalará as mentes. Se possuis toda a resistência da matéria inerte, eu possuo todo o poder do pensamento dinâmico que desce relampejando do alto. Vossa psicologia é um fenômeno com sua própria velocidade e massa, lançado ao longo de uma trajetória que resiste a todo desvio. Mas eu represento um princípio superior a esse fenômeno e intervenho no momento em que, por sua maturação, a lei impõe uma mudança de rota. Chegou o momento e vós subireis. É impressionante ele lançar essa ideia de fusão, né, do místico com a ciência em 1930. Se ele acha que imagina se a gente hoje em dia ainda vê essa muralha diante de nós para fazer essa fusão, imagina há quase 100 anos atrás como ele deve ter sido taxado de maluco. É bonito ver esse processo mesmo acontecendo e como o século XX realmente foi um século de tantos extremos, mas de tanta emergência de princípios que vem preparando essa transição. Então, em 1932, a gente vê aí, estava ganhando força, né, já tinha surgido, né, a gente tá falando de ciência, então pelo menos na física, a relatividade, a quântica nesse momento ainda estava em plena efervescência, né, na década de 20 é que ela vai ganhando uma força muito grande, e
E aí vem se desenvolvendo tantas estruturas e grupos, por exemplo, a próprio desenvolvimento é, dos, dos assuntos, daqueles pontos que eram necessários, por exemplo, para o surgimento de uma internet. Se a gente for ver isso, a quântica ela foi importantíssima para surgir uma área que é do estado sólido, para desenvolver características de materiais, para desenvolver o transistor, para daí vir ah, os chips, para daí vir estruturas de processamento, e isso vai ampliando, a questão da fibra ótica, o laser, aí consegue criar uma tecnologia como computador, como internet, que começa a conectar as pessoas. Isso tudo está dentro de planos muito bem traçados, isso só nessa área, um aspectozinho da ciência, mas vem surgindo na psicologia, vem surgindo em instituições, no meio de tanta confusão, vai sendo levado com uma força que a gente não consegue entender. Quando a gente vai assimilando uma coisa, quando vê, já estamos atrasados. É um fluxo que realmente tem levado a humanidade a refletir aspectos ecológicos, aspectos de organização de sociedade. É bem interessante como há uma força que tem levado mesmo para algo que a gente não sabe, que ao mesmo tempo que vai destruindo uma antiga forma de organização, caindo, vai vindo as bases de outra. É bem interessante mesmo. 1932. Um ponto que eu achei bonito nesse parágrafo também foi lá no começo, quando você estava lendo, quer dizer, que era na metade do capítulo, do parágrafo. Era o ponto que ele fala, né, vocês ficam nessas disputas, né, positivismo, idealismo, ciência e fé, e a visão que ele vai trazendo é uma visão orgânica, uma visão profundamente interligada, onde todos fazem parte desse processo, cada vez mais percebendo quais são as leis divinas em cada escala, e cada um se integrando e participando, sabe? Então, essas lutas, elas vão cada vez mais caindo para processos que são de diálogos, de construção, de formação de unidades coletivas maiores. Então, isso é algo que a humanidade vai caminhar mesmo nesse terceiro milênio, cada vez mais processos mesmo de compreensão, de empatia e de formação de grupos que são cada vez mais harmônicos e trabalhando conjuntamente. E uma coisa que eu achei muito legal mesmo é que Pietro Baldi não era, nessa encarnação, um homem de ciência, não era um homem de religião, né, ligado a nenhuma... Entendeu? E ele traz uma gama de informações incríveis, né, o que reforça uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes, né, que a maioria das informações que estão chegando para a gente atualmente do mundo espiritual estão vindo de fontes que não são diretamente ligadas a espiritualismo, a religião, a ciência. Elas simplesmente estão sendo entregues. Isso é a importância da gente valorizar as informações que estão sendo cada vez mais frequentemente trazidas por pessoas que não fazem parte daquele meio. Elas simplesmente são os mensageiros de fato. Então, tem pessoas que, através de um filme, colocam pontos intimamente ligados à vida espiritual, mas que não têm nenhuma ligação com qualquer tipo de religião, de espiritualismo, mas eles colocam isso nas suas obras. Pessoas que falam sobre mudanças de aspectos científicos sem serem cientistas. E é exatamente o que o Pietro Baldi fez há 90 anos atrás, exatamente 90 anos atrás. Ele não era um religioso, né, conhecido no mundo atual como religioso, não era um cientista, mas é o mensageiro de uma obra que não só fala profundamente desses dois aspectos, como diz que o futuro é que isso se integre, se tornando uma coisa só.
e que acabe essa coisa de o meu lado diz assim, o seu lado diz aquilo, e nós não podemos conversar sobre esse assunto porque nós pensamos de formas diferentes. Como ele coloca aqui, tão simples que tudo é a mesma coisa. Tudo faz parte de um todo. E para acabar com essas nominações que a gente teima em dar para as coisas, para se tornar mais adequada à nossa ideia, né, de sectarismo, que ainda carregamos tão forte. E Silvio, só para ficar aqui, né, gravado que ele falou essa questão do balde, a formação dele, né, para quem não sabe, ele se formou em Direito e em Música. Então ele é músico e advogado, o balde. Advogado de Cristo. Vamos lá. Cada vez percebeis melhor o centro deste pensamento, que se vai desenvolvendo. Não é, nem pode ser, de vosso mundo. É uma síntese tão ampla, poderosa e exaustiva, que jamais foi proferida na Terra. Toda essa massa conceitual que tendes sob os olhos move-se do infinito, seu ponto de partida, e daí desce até o vosso concebível. Para quem a procura, esta é a prova íntima, presente em cada página, da origem transcendente da obra, prova real, inerente ao tratado que os acompanha, prova mais sólida que todas as exteriores que procurais nas qualidades do instrumento e nas modalidades de transmissão e recepção. O ângulo visual e a amplidão de perspectiva dessa síntese estão absolutamente acima de todas as sínteses humanas ao vosso alcance. No entanto, esforço-me num contínuo trabalho de adaptação, a fim de reduzir a vossa capacidade esses conceitos, próprios de planos mais altos. Sem esse trabalho, o tratado teria de desenvolver-se, em grande parte, fora de vosso concebível, por considerar realidades superiores, inimagináveis para vós. Este tratado satisfaz plenamente a necessidade de vossa ciência atual, reduzir a imensa variedade de fenômenos a um princípio único. Vedes todas as minhas argumentações convergirem para esse monismo sintético, a busca e a necessidade de vosso intelecto. Minha afirmação diz: unidade de princípio em todo o universo, unidade na complexidade orgânica, unidade no transformismo evolutivo. Em resumo, todos somos um. Em sua grandiosa simplicidade, esta ideia é a mais poderosa afirmação de vosso século. Esta ideia, tremendamente dinâmica e fecunda, é suficiente para criar uma nova civilização. O conceito de lei, que cada palavra minha reafirma, é ordem, equilíbrio, afirmação. Põe em fuga todos os niilismos, pessimismos e ateísmos. A ideia da cegueira do acaso, da atrocidade do sofrimento, da desordem e da injustiça na criação. Ela vos torna melhores e vos eleva cidadãos de um mundo maior, conscientes das leis que o dirigem. Eu achei lindo, só desce um pouquinho aqui, quando ele diz aqui o conceito... Peraí, deixa eu me achar. Essa ideia tremendamente dinâmica e fecunda é suficiente para criar uma nova civilização. E essa ideia, na verdade, se a gente parar para pensar assim, um segundo, é exatamente a essência
do que está sendo dito nesse momento de início de transição, que não existe essa separação, que não existe essas visões diferentes, que todos devem se unir em prol de um movimento muito maior que é o todo. Então, é assim, de uma simplicidade, de uma profundidade, dizer que isso é suficiente para criar uma nova civilização, que para quem não acredita, é só ver as mudanças que a gente começa a observar para que o mundo se torne melhor, que seja daqui a 1000 anos, mas é o cerne, é a semente brotando. E eu achei de uma beleza incrível essa frase. Nossa, esse parágrafo realmente foi muito bacana. E esse aqui que você falou, né? E minha afirmação diz: unidade de princípio em todo o universo, unidade na complexidade orgânica, unidade no transformismo evolutivo. Nossa, eu também é linda demais, porque a ideia da unidade, ela é tão profunda, ela é tão profunda. E a ideia de que a lei, né, que logo depois ele fala aqui sobre a lei, é, tem aqui, né, o conceito de lei, que cada palavra reafirma é ordem, equilíbrio e afirmação. A gente compreender que todo o universo, tudo, ele está regido por leis divinas que a gente não sabe, inclusive no campo conceitual, no campo psíquico, porque, né, muitos acreditam que na matéria tem leis, né, do eletromagnetismo, da gravidade, na energia tem, mas chega no aspecto psicológico, no aspecto psíquico, e é como se não tivesse. Não, opa, ali é totalmente caos. Tudo pode ser feito. Não, há uma lei que rege tudo, né, leis de causa e efeito, leis de sintonia. Então, percebi que tudo tá numa ordem é muito bonito. E aí coloca aqui, né, unidade de princípio em todo o universo. Então, tudo tem esse princípio unidade na complexidade orgânica, unidade no transformismo evolutivo. Gente, que beleza a ideia da unidade, sabe? No meio da diversidade, essa unidade que traz todas essas, é, essa, é, perceber que estamos juntos nessa caminhada, sabe? Eu vou só dar um exemplo. Eu estou dando nesse semestre, talvez a disciplina que eu mais estou amando de todas, que é realmente o Ismael. Ismael ali se apresentando. Agora eu senti que é um momento de eu me apresentar a, como eu vejo que para entrar na academia eu resolvi seguir por um caminho de pensamento sistêmico, né, a ideia de sistemas. E eu estou impressionado como que eles estão assimilando as ideias e ficando profundamente impressionados com as ideias, que no fim das contas é exatamente isso, é a ideia de que estamos unidos, de conexão, mas de começarmos também a desenvolver ferramentas para que isso se torne possível no mundo prático, sabe? Então, é uma ideia que reverbera com uma intensidade muito grande. E aí a disciplina, a princípio eram 30 vagas. Eles nem sabiam o que que eram, mas por algum motivo eles foram atraídos. Eu achei que não podia, talvez não desse ninguém, porque o nome era teoria de sistemas. Assim, gente, as minhas matérias optativas costumam dar 8, né, quando muito 10 estudantes. Aí quando eu fui olhar, pá, 30, fechou, né, lotou. Aí muitos me procurando, eles nem sabiam o que que eram, sabe? Eles foram atraídos, sabe, sei lá pelo quê. E eu ampliei e continuam entrando, porque ainda tá podendo entrar, então eu aumentei para 40 e tá quase fechando nos 40. E na aula, nessa semana eu estava dando, né, com esses assuntos de pensamento sistêmico, que é basicamente isso, uma linguagem da ciência. E
Eu comecei bem no horário, a aula às 2 da tarde. Bem no horário, ele vai até às 13h50. Era 3h45 e os estudantes ainda. Aí, depois eu estava ali, um dos professores falou: Nossa, Ismael, já estava chegando no final e como que a turma toda estava lá tão atenta? Rapaz, eles estão sendo atraídos por essas ideias. É como se lá no íntimo tivessem realmente precisando desses conceitos, dessa visão coletiva e conjunta, sabe? Como se o momento atual estivesse ali, ó, pedindo. Não, é demais mesmo. Eu até anotei essas duas frases que a gente destacou, né, que tocaram profundamente. Estava aqui mesmo no Colocais? É verdade, não, não, a gente não chegou a acabar aqui, calma aí. Aqui. Desculpa. Mas uma tal síntese não podia ser alcançada por mentes imersas no relativo, mas apenas de um ponto de vista que, estando fora da humanidade, pudesse, numa visão de conjunto, contemplá-la toda, ou seja, não podia chegar a vós, senão provindo de um plano mental superior. As páginas que se seguem justificarão essas afirmações, dando-vos novas aproximações do superconcebível que vos ultrapassa. Silvio, deixa eu também só compartilhar uma experiência que não foi minha, foi do meu primo, do Gustavo. Ontem fui conversar com ele, a gente conversou, telefonando, aí ele foi contar uma experiência. E uma experiência que é simples, na verdade é bem simples, é exatamente o que a gente. Eu acredito que a gente já, né, já está sabendo, mas foi importante para ele e tem muito a ver com isso. O mentor dele, chamado Denis Santa Cruz, aí ele apareceu para ele e foi falar sobre a evolução da mediunidade. Aí ele falou, né, olha, agora não vai ser mais assim, porque ele estava lendo um livro que se chama No Invisível. E lá tinha muitos trabalhos de materialização, mediunidade de materialização, e aí o mentor apareceu, olha, no momento atual não vai se ter mais esse tipo de mediunidade, até a mediunidade como vocês conhecem, essa mediunidade de incorporação, ela vai tender a, a não ser mais tão comum, e cada vez mais a mediunidade vai tender à intuição. Ele falou nessas palavras, né? Porque quem conhece o meu primo, ele não é muito nessas ideias. E aí falou nesse termo mesmo, né? O Gustavo ontem me contando assim, ó, ele falou, a mediunidade vai ser a intuição, aonde um dos pontos principais vai estar ligado com o pensamento. E o mentor dele tem muitos momentos colocado muito esse aspecto da mediunidade ligado a o ponto do pensamento, do campo mental. E é bem o que estamos vivenciando nesses trabalhos, né, diários de radiação, que é um congraçamento com os espíritos, com seres superiores por sintonia, nos tornando instrumentos, canais dessas energias, né, de frequências tão sutis, de elementos que estão sendo elaborados pelos mentores em um processo que vem cada vez mais do nosso trabalho interior de reforma íntima e de doação. Então a intuição ainda ele vai discorrer mais, e nesse livro também, que a intuição aqui não é aquele, opa, eu acho, é um processo que ela vem de sintonia, ele entra em ressonância com uma fonte e ali desenvolve sentidos mesmo, sentidos no campo mental, muito além do concebível, né, muito além ainda desse nosso concebível. Aqui, a intuição ainda vem como flashes muito rápidos, pá, pá, e aí a pessoa, e depois ela raciocina em cima daquilo, mas ela vem ainda como relances, tal como às vezes para os animais, o aspecto de racionalidade, ele vem como determinados flashes.
né, como algo muito rápido e breve, em que ele tem visão de conjunto e depois perde. Então a ideia é que cada vez mais esse relance ele vai ser ampliado e vai ser o, a nossa forma de ver o mundo vai ser nesse estado cada vez, não mais pela racionalidade, mas por um processo de visão da própria natureza. Seria mais ou menos como, de repente, você tem uma questão ou alguma coisa e te vem uma ideia na cabeça, tipo, direta. Fazer isso, aí você vai e age ou fala. Seria isso? Sim, e cada vez mais com a percepção da aproximação daquela fonte, aquela fonte passando a ideia, você tendo, quer dizer, né, a pessoa tendo visão do que está acontecendo, ao mesmo tempo, você entra em sintonia com a corrente de pensamento daquela pessoa. Então, eu falo visão, mas não é visão, né, é porque a gente vai usando essas palavras. É visão, percepção, como um todo, ele assimila com consciência o que está acontecendo. Ele sabe que é uma fonte e que traz. A gente já está nesse processo, mas ainda nesses rudimentos ainda. A gente já percebe isso em alguns filmes, né? Aqueles seres de alguns filmes que eles se comunicam com o olhar. É exatamente isso que a gente vai começar a desenvolver. A gente vai captar a onda mental de quem está conversando, né, com a gente. Não vai precisar de incorporar, ele aparecer na nossa frente, falar, para a gente visualizar alguém falando, para a gente entender aquilo. A ideia vai surgir na nossa cabeça, mas não é assim como, pensei nisso. Você vai sentir que você está quase que como conversando com alguém, que aquilo ali está uma comunhão de pensamentos, de ligações. A diferença de agora é que você ainda não percebe, porque essas ideias já surgem. Sim, de repente, sim. Elas surgem assim, isso. Aí você, pum, faz isso e gol, acerta. São os insights. Esse é o ponto. Que ele vai gostar muito de usar o termo intuição consciente. Ele tem plena consciência. O Balde, ele passava as madrugadas em horas em estados alterados, que ele chegava e falava assim, nossa, eu não tenho nem palavras para conseguir expressar o que ele vivenciava, sabe?